Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim e este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar do livro escolhido para o mês de abril, 12 livros para 2025. Sátiras de Horácio. Neste ano eu escolhi livros escritos na Antiguidade Greco-Romana. Aqui nas Sátiras nós temos dois livros. Horácio escreveu o primeiro em 35 a.C. e o segundo em 30 a.C. Horácio é um dos grandes poetas da Antiguidade Romana. O nome dele é completo, né? Quinto Horácio Flaco. Ele nasceu em 65 a.C. e morre em 8 a.C. É dele a famosa frase Carpe Diem, que em latim traz para nós a importância, né, de aproveitar o tempo. Em português significa, traduzida popularmente, aproveite o momento. Aproveite o dia de hoje, né? Viva intensamente o dia que você tem. Essa edição é da Edipro, tem tradução do Antônio Luiz Seabra. Não é uma edição fácil de ser lida. Embora o livro seja pequeno, ele é bem denso, exige do leitor. E aqui o próprio tradutor vai falar nessa questão aí das dificuldades de compreensão em relação ao vocabulário. Muitas vezes aqui a pessoa, o leitor, não se sente aparelhado para uma leitura de tal natureza. Então, é necessário ter certamente um dicionário para te ajudar. Então, aqui, olha, convém advertir, no entanto, que muitas dessas dificuldades com a língua, com as palavras, resultam também da própria originalidade do texto, da própria antiguidade do original. Visto, né, que Horácio viveu há tantos séculos atrás, ele refere também a pessoas, a costumes, a usos que não são os de hoje da nossa sociedade, né, que fogem por completo das nossas cogitações habituais. Então aqui, por exemplo, nomes, né, você fica, de quem que ele está falando? A não ser quando ele fala de Virgílio, você já sabe que é o poeta importante aí também da antiguidade, e aí você já, né, já fica mais atento. Mas, por exemplo, ele cita outros que você não conhece, cita objetos daquele período, costumes, você fica um pouco assim, à deriva. É interessante para quem tem paciência, né, ir atrás desses vocabulários, dessas palavras, para entender melhor o texto. Então é um pouco árduo esse texto. Mas vamos lá. Para que serve a sátira? Né? Para expor ou lançar ao ridículo também costumes e pessoas, e muitas vezes a poesia satírica, que é uma criação do gênio romano, traz isso, né? Então aqui está dizendo que esse gênio ele vem bem antes de Horácio. Aqui diz, né? Seria difícil assinalar um ponto inicial do surgimento da sátira. Pode-se fixá-la em meados do século IV a.C. É a prática de pôr em cena diálogos em versos, nos quais jocosos personagens, com aspecto e linguajar campôneos, pilhariavam à custa das figuras do tempo. Sátira significa essa mistura, né, colocar cenas cômicas, vários indivíduos e episódios, resultando então nessa satura ou mistura. Daí resultando a afinidade que etimologicamente existe entre a palavra sátira, o gênero literário, e os vocábulos saturar, saturação, usados na física e na química. Então, é misturar costumes, pessoas de classes diferentes em diálogos, trazendo aí à tona situações da época, ridicularizando pessoas ou costumes. Isso vai aparecer muito aqui. O Horácio dialogando com algum amigo, com algum personagem, ou que ele inventa, ou também nós temos aqui, vou mostrar uma sátira, que pensei muito na fábula, em que seres irracionais, né, animais, árvores, falam, mas isso para trazer à tona algum acontecimento ali, alguma situação que ele quer mostrar, né, ridicularizar ou
ou criticar também, né, alguns costumes da época. As mais antigas sátiras latinas de que se tem notícia são atribuídas ao poeta Ennio, que o Lucrécio, lá no primeiro livro deste ano, né, sobre a natureza das coisas, falou do Ennio. Foi ele que introduziu o hexâmetro datílico na poesia romana. Lembra que o Ennio, o Lucrécio falou isso do Ennio? Então foi o Ennio e o Pacúvio os primeiros a trazerem as sátiras para Roma antiga. Depois houve Lucílio, membro de família abastada, que viveu no século II a.C. Ele fixou a sátira definitivamente como gênero literário, tendo perdido o caráter dramático ou teatral. Perdeu-se, infelizmente, grande parte das obras de Lucílio. Nela podemos sentir o gosto com que o poeta desferia golpes certeiros contra os vícios de seu tempo. Então, Ennio é o antecessor, né, um dos antecessores, depois Pacúvio e depois Lucílio. Até surgir, então, Horácio, que nasce em 65 a.C., como eu falei. Ele nasceu em Venúzia, na Apulia. Ele era filho de um liberto, um ex-escravo, que por seu trabalho, esse liberto, o pai dele, conseguiu reunir recursos suficientes e receber uma educação muito superior ao que seria de esperar de um jovem de origem humilde. E o filho também conseguiu estudar, né? E o pai reúne esses recursos e envia o filho aos estudos. Então, Horácio, filho de um ex-escravo, filho de um liberto, de um camponês, conseguiu estudar. De origem humilde, ele conseguiu ir para Roma e estudar. Ele se envolveu nas lutas políticas que seguiram a morte de César, no ano 44, e combateu como tribuno nas hostes republicanas. Então ele conseguiu galgar aí uma carreira, né, dentro do Império Romano. A anistia que o segundo triunvirato concedeu aos adversários permitiu Horácio a voltar a Roma. Ele tinha sido exilado, porém ele perdeu o que restava do patrimônio paterno. Então ele entra aí em decadência, mas pode voltar a Roma. Trabalhando em Roma como simples escriba, ele começou a divulgar seus primeiros versos, o que lhe valeu a amizade de Virgílio, poeta aí da Eneida. Então ele foi se relacionando, se reerguendo novamente, né? Este apresentou-o a Mecenas, já poderoso ministro e confidente do imperador Augusto. E o Mecenas vai aparecer muito aqui. Se tornou um grande amigo de Horácio, e foi o Mecenas quem ajudou Horácio a se reafirmar. Junto com o Virgílio também ajudou o Horácio. E aqui ele tem esse apoio do Mecenas, e Mecenas, que era o grande admirador do talento, né, e das qualidades do poeta Horácio, dedicou-lhe uma sincera amizade, que foi com igual desvelo retribuída. E o nome do Mecenas, vocês sabem, né, significará aquele que protege os artistas, os escritores. Então vamos sugerir o mecenato, vai dar origem a isso, né? Mas o Mecenas aqui, pessoa, é desse período. Assim veio o filho do modesto liberto, de um antigo escravo, né, o Horácio, a tornar-se assíduo frequentador do palácio imperial e íntimo do imperador e do prestigioso ministro. Então Horácio consegue chegar aí ao imperador, consegue se reestruturar. Aqui nós temos uma imagem mostrando o Horácio lá na sua casa, que era uma quinta, é uma fazenda. Aqui ele está na companhia de Lídia, uma cortesã romana. Então ele consegue chegar ao poder, às esferas aí do poder, né? Tá junto do imperador, tem amizade com o Mecenas, e a proteção de Augusto deveu a Horácio a recuperação desta vila, desse lugar aí onde ele vivia, afastado de Roma, na região sabina, perto do Monte Cornaleto. Ali nessa vila ele gostava de residir no sossego campestre, sem sacrificar a liberdade do seu espírito.
Então lá ele cultivou as letras, né, a musa da poesia. Gostava também de viver essa vida pacata nos estudos, nos livros, com contato com os livros, e recusou, inclusive, um convite do imperador para ser seu secretário. Então nós temos aí esse Horácio dedicando-se às artes, às letras, né, e fugindo das honrarias imperiais. Né. A última fase do poeta decorre, então, tranquilamente, consagrando-se ele à elaboração das suas obras e ao trato com os amigos e intelectuais. A gente vai ver isso várias vezes aqui nas sátiras. Ele viajando com amigos, ele em banquetes, tem até a última sátira que é um banquete, eu lembrei do Platão. Os amigos gostavam de visitar Horácio neste retiro campestre, lá na sua casa, né, na região sabina. Ele morreu, o Horácio, no ano 8 a.C., pouco depois de haver perdido seu amigo e protetor Mecenas. Ele, abalado com esta morte do Mecenas, ele falece em 8 anos antes de Jesus nascer. Algumas das obras dele, nós temos os Épodos, que são pequenas poesias escritas em versos jâmbios. Ele se revela satírico, agressivo e moralista. Temos as sátiras, que estamos apresentando aqui hoje. As odes, eu tenho as odes aqui em algum lugar, pela editora 34. Tá aqui as odes, ainda vou ler. Que é fruto da sua madureza, né, da época em que ele foi para esse retiro campestre, lá no Monte Cornaleto, na sua residência, né, escrever as odes. Horácio se apresenta um poeta lírico, inspirando-se nos mais belos modelos da Grécia Antiga, como Safo, de Lesbos, Píndaro, Alceu. Então é a poesia madura de Horácio, as odes. As epístolas, um outro texto dele, longas peças poéticas de acurado lavor, em que trata de variados temas, expondo a seus melhores amigos, sob a forma de palestras, suas ideias e sentimentos. As epístolas revelam madureza de espírito e deixam transparecer com maior clareza a filosofia serena do autor. Que legal, né? E foram dirigidas aí aos amigos como Calpurnio, Pisão, os seus filhos. Depois também ele tem uma epístola que vai ser intitulada Arte Poética, que será separada das obras. Vai se tornar também um livro, né, a Arte Poética de Horácio. E nós temos uma obra dele aqui interessante, uma ode, chamada Carmen Secular. É um hino feito a pedido de Augusto, para ser cantado pelos jovens romanos, por ocasião das grandes festas tradicionais que se realizavam secularmente na grande cidade de Roma, e que o imperador quis celebrar no 10º ano de seu principado, 17 a.C. É a ode famosa Carmen Secular. Então são essas as obras, né? Épodos, as sátiras, as odes, essa ode aí chamada Carmen Secular, as epístolas, e dentro das epístolas nós temos a Arte Poética, que se tornou um livro também. Parece que tem uma publicação já aqui no Brasil dessa Arte Poética de Horácio. As sátiras, vamos para esse livro aqui que na verdade, como eu disse, são 2. A ironia ferina de Horácio manifesta-se sobretudo nas sátiras, que publicou a partir dos 29 anos. São 18 longas poesias, agrupadas em 2 livros. Contendo o primeiro livro, então, 10 sátiras. O primeiro livro escrito em 35 a.C. E o segundo livro, escrito no ano 30 a.C., contém as restantes sátiras, né, as 8 últimas sátiras. Então, o primeiro livro, 10 sátiras. O segundo livro, 8 sátiras. Horácio ele vai abordar de maneira geral nas sátiras os pecados capitais. O que eu vou fazer aqui? Vou passar rapidamente o tema de cada uma das sátiras de cada livro e vou escolher uma para comentar com vocês. Vocês têm um gostinho das sátiras. E aí fica o convite para ler o livro. E assim também no segundo livro. Vou falar dos temas de cada uma e escolhi uma já para falar para vocês. Então, o primeiro livro,
a primeira sátira, né? Ela é uma ode e é uma epístola também ao seu grande amigo e protetor, Mecenas. Aqui o Horácio, nessa primeira ode, nessa primeira sátira, vai falar da inveja, daquele que inveja a condição do outro, deplorando a sua própria. A pessoa quer ter aquilo que é do outro, e denegrindo, e deplorando a si mesmo. Então ele fala, eu tô numa condição terrível, que lá está melhor do que eu. Mas tudo isso é inveja, ele diz. Isso provém da cobiça humana. O poeta censura o demasiado apego do homem à riqueza. Combate o poeta razões que daria o avaro para justificar sua avareza. Ele fala que na moderação cada um conquista a sua fortuna, sem desejar a do outro, sem querer, né, aquilo que é do outro. Essa primeira sátira do livro 1 foi dedicada a Mecenas. Aqui eu notei bastante coisa nessa sátira, em todas inclusive. Fiz um estudo, como eu falei, um livro bem árduo, necessitou de muito tempo. Sátira 2, o poeta critica os que não praticam um determinado vício, mas caem no vício oposto, por exemplo. Ele compara o pródigo ao avarento, o usurário, que se condena voluntariamente a rudes privações, ao perdulário, ou dissipador, que esbanja seu patrimônio. Então, se você não cai num vício, você não é avarento, você é pródigo. Então, você tem que tomar cuidado. Lembra-se de Aristóteles, né? A justa medida, para não cair aí nos extremos. Outra coisa, antes que eu me esqueça, encontrei várias referências aqui a palavras que depois eu li no Evangelho. Depois não, porque eu já tinha lido no Evangelho. Então, assim, será que Jesus leu as sátiras de Horácio? Várias citações aqui de Horácio lembram o Evangelho. Então eu fiquei pensando, será que isso chegou até Jesus? Por exemplo, na sátira, eu vou falar isso agora porque senão depois eu esqueço. Na sátira terceira, aqui olha, se para ver teus vícios tem nos olhos névoas, cataratas, por que agudo, com vista de águia ou serpe de epidauro, pesquisas os do amigo? Então, se você tem vícios e tem névoas e cataratas nos olhos e fica pesquisando o que o outro tem de vício antes de olhar para os seus, o que eu lembrei, gente? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, Jesus Cristo. Então, o que adianta você ficar tentando tirar do outro o cisco? Você tem uma trave no seu olho. Então, essa é a sátira terceira. Qual que é o tema dela, né? Aconselha-nos o poeta que sejamos indulgentes nos julgamentos dos outros, não julgar. Eu falei, gente, que coisa! Embora tenha muitas referências aqui da Ilíada, no sentido de mitos, da mitologia grega, sabe, de Homero, gostei demais. Mas eu encontrei referências aqui, eu achei muito intrigante. As passagens do Evangelho que remetem a temas do Evangelho, né? Com certeza Jesus teve algum contato com esse livro, não sei. Então, nessa sátira terceira, ele diz: sejamos indulgentes com os amigos, não julgar, visto que nós também temos muitos defeitos. Não nos mostremos em demasia severos com os outros. Ironiza o poeta a crença segundo a qual só os sábios merecem essa realeza. Interessante. Sátira 4. Defende-se o poeta das censuras com que o molestavam os críticos. Ele sofria muita crítica. E ele vai falar dessas críticas aqui na Sátira 4. Sátira 5. Nesta sátira, alude o poeta, esse aqui eu gostei, a uma viagem que fez de Roma a Brindisi, em companhia de um reitor chamado Heliodoro. Mais tarde, entraram no séquito aí da viagem Mecenas, e posteriormente Virgílio, Plócio, Tuca e vários.
Prende-se essa viagem a negociações políticas entre Otávio e Marco Antônio. A sátira diverge sensivelmente do plano e da feitura das anteriores, e tem dado origem a controvérsias entre os que se preocupam em fixar as etapas da viagem e as circunstâncias em que se efetuaram. Achei muito legal esta sátira. É tipo um roteiro de viagem. Sátira 6. Recorda Horácio o início de suas relações com Mecenas. Também essa é muito interessante. Porque ele era filho de um escravo, de um ex-escravo. Mecenas era riquíssimo. E o Mecenas consegue com que ele vá, né, para a cidade, quer dizer, vá para o palácio do imperador, consiga até um cargo, vamos dizer assim, se ele quisesse, né? Realmente não é o nascimento, mas a virtude que constitui a verdadeira nobreza. Ele era simples, mas a virtude o levou a ter relacionamento com pessoas importantes. Ao passo que homens de origem modesta se elevam, no conceito geral, outros oriundos de ancestrais insígnes decaem por seus vícios na mais notória desmoralização. Ele, por virtude, conseguiu permanecer sereno, né? Límpido. Sátira 7 relata Horácio um debate entre dois litigantes perante o tribunal de Bruto. Os litigantes são Pupílio Rex e Pércio. Sátira 8 é que eu vou comentar com vocês. Imagina o poeta que um velho tronco de figueira, do qual se esculpiu uma figura hedionda do deus Príapo, que era uma espécie de espantalho contra aves e gatunos, ele assiste esse tronco, no qual foi esculpida a figura do deus Príapo, ele assiste a uma cena grotesca, em que uma feiticeira chamada Canídia, já foi citada antes em outra sátira, e sua auxiliar Sagana procedem a seus terríveis encantamentos e magias. Então esse tronco ali, onde foi esculpido um deus, está vendo essas feiticeiras fazer suas magias. Muito interessante. Realiza-se um infame rito no local, que outrora era cemitério de pobres escravos, mas que Mecenas mandara ajardinar e cultivar. Em dado momento, o tronco, irritado, emite uns sons terríficos, com os quais põe em fuga precipitada as duas feiticeiras. Achei muito legal isso aqui. Eu vou ler para vocês uns trechos, ou talvez inteira, né? É a sátira 8ª. Então vamos lá. Fui tronco de figueira, inútil cepo, está dizendo Príapo, né? Esse deus aí esculpido neste tronco. E esteve o carpinteiro quase a ponto de fabricar de mim pobre escabelo, aquele banquinho onde os reis colocam os pés, né? Enfim, quis-me antes Deus, fez-me um Deus chamado Deus Príapo, espantar para aves, um espantalho, né? Para afugentar aves, abutres. E feito um nume, eis-me aqui, de aves e ladrões espanto. Com a destra e com meu símbolo potente, estes atemorizo, e no topete pregada cana os pássaros enxota, e dos novos jardins lhes tolhe o pouso. Então ele está lá, essa imagem esculpida nesse tronco, e espanta as aves e os ladrões. Todo mundo tem medo daquele espantalho. Aqui o escravo outrora enviou esquife, dos companheiros seus trazia os corpos. Aqui nesse lugar, era um cemitério, né? Os escravos traziam, cemitério de escravos, traziam os corpos dos amigos. Dos estreitos beliches arrojados, da triste plebe era o comum jazigo. Aqui era um cemitério, né? Aqui parar viria um nomentano e o truão Pantolabo. A gente não conhece quem são essas pessoas, né? Talvez sejam escravos da época ali do Horácio. Erguido Marco, 1000 pés de chão, na frente consignava, e 300 de fundo, e que os herdeiros nunca tal campo recobrar pudessem. Agora, nas esquilhas, já saudáveis, é lícito habitar, e já se pode vir passear neste assoalhado outeiro. Agora, né, o Mecenas arrumou este lugar, é um jardim, onde os tristes somente há pouco viam agro informe, coberto de alvos ossos. Agora aqui ele fez, o Mecenas, um jardim, pode vir passear aqui, não tem nada a ver. Meu afã e maior cuidado agora não são ladrões ou feras avesadas a vexar esses sítios.
mas aquelas, as feiticeiras, né, que com seus versos e peçonhas turvam os humanos espíritos. Não é legal isso aqui? Então elas estão sempre aqui, essas duas feiticeiras. Não posso dar cabo delas, ou fazer que deixem daqui vir recolher mirrados ossos e maléficas plantas. Elas vão se cavucar aqui para tirar ossos desses escravos e plantas maléficas para fazer seus feitiços. Mal que a lua vaga descobre a sua argêntea face. Vem a lua cheia, elas vêm para cá. Eu mesmo vi Canídia, a bruxa, ele vai descrever, né? Solta a grenha, os cabelos, nus os pés, sobraçada a negra toga, com a velha Sagana errar uivando. Sagana era outra bruxa, feiticeira, né? Dava-lhe a palidez hediondo aspecto. Entram a esgravatar o chão com as unhas, rasgam com os dentes negra cordeirinha, derramam sobre a cova o quente sangue, para que ali os manes atraídos aos nefandos conjuros lhe respondam. Elas vêm aqui na lua cheia fazer feitiços. Traziam 2 bonecos, olha que interessante, um de cera e outro de lã, que mais avantajado castigar o inferior ameaçava. Então o de lã castigava o de cera. Estava humilde e súplice o de cera, como que com cerviz e duros tratos, muito brevemente perecer temia. Então elas montavam os bonequinhos, né, voodoo, né, para fazer aí os feitiços. Então o de lã batia no de cera. Oreca tinha uma brada, a outra invoca a feroz Tisífone, são as medusas, né, ou as árpias, não me lembro. Do Averno as cadelas, do inferno, né, e horríficas serpentes, viras então vagar. Vermelha a lua, por tal não ver, com os túmulos se esconde. A lua se esconde no meio dos túmulos para não ver esses seres mitológicos que as feiticeiras estão invocando. Se nisto minto, grasnadores corvos me inficcionem com o branco esterco a face. Caguem em minha cara, né, os corvos, se eu estou mentindo. E venha Júlio com o ladrão vorano e o mulherio pediaço emporcalhar-me. Que eram pessoas que cagavam e defecavam ali nos pés desse tronco. Com as urinas e fétido excremento. Não é engraçado? São pessoas que faziam isso lá, né, no jardim do Mecenas. Para que direi tudo? O como as sombras com sagana alternadas praticando soltam agudo lúgubre alarido. Como a furto no chão de lobo a barba e o dente de manchada cobra escondem. De que sorte pegou na séria imagem no boneco de cera, mas vivo lume, e de que horror me encheram, não sem vingança, os brados e feitiços daquelas bruxas. Então tem que ter muita atenção e reler, né, para entender o que está falando aqui. Pois que abrindo as nalgas, o tronco me estalou bem como estala a disparada bexiga. Ele começou a fazer uivar, né, o tronco. Ei-las em fuga para a cidade. E não sem grande riso e grande zombaria, cair viras os dentes a Canídia, e a vil Sagana a levantada a cabeleira. Levantou e o outro caiu até os dentes, tão susto que elas tomaram do tronco gritar. As ervas e dos braços os vínculos do encanto. Essa é curta, então ele começou a fazer uns gemidos estranhos, né, o tronco, e as 2 feiticeiras fugiram assustadas. Quer dizer, ele está criticando, né, esses costumes aí de fazer feitiço lá no jardim do Mecenas, né. Essa é a sátira 8ª do livro 1, mas gostei. Sátira 9 é uma das mais interessantes sátiras de Horácio. O poeta encontra um tipo tagarela que o aborda e de quem ele tenta em vão desembaraçar-se. O importuno faz seu próprio elogio, narcisista, né? Exalta seus talentos enquanto o poeta se limita a maldizer dele em voz baixa. É interessante, né? O contato aí desses dois, o que vai acontecer nesse diálogo. Sátira 10, a última do livro 1, replica Horácio aos críticos que o acusaram de haver atacado Lucílio e outros poetas antigos. Lucílio eu já falei, ele que trouxe também, junto com Ênio e Pacúvio, as sátiras, o gênero sátira para a Roma Antiga. O autor retoma o assunto e expõe suas ideias, que serão desenvolvidas admiravelmente na epístola denominada Arte Poética. Além de severa crítica ao pedantismo, ele também fala que os poetas eram anticesaristas, partido que Horácio abandonou para se filiar aos adeptos do regime instaurado por Augusto. Então este é o livro primeiro, livro 1 das sátiras.
Livro 2 foi publicado em 30 a.C. Está aqui também o livro 2. Possui 8 sátiras. Então, a sátira primeira do livro 2. Horácio defende suas ideias sobre a sátira e sua finalidade. Ele imagina consultar um velho amigo chamado Trebácio e dá a esta sátira a forma dialogada. Trebácio aconselha-o a abandonar a sátira, dedicando-se ao gênero heróico, celebrando os feitos de Augusto, mas Horácio se excusa, alegando não ter talento para cultivar a poesia épica. Sátira 2, o poeta enumera e censura rudemente os excessos e as depravações da gula, louva a moderação e a sobriedade. Muito interessante esta sátira. Sátira 3, imagina Horácio que em sua casa de campo, para onde fugir a fim de evitar o ruído das saturnais, das festas, né? Ele é procurado por certo Damasipo, negociante arruinado que se converteu ao estoicismo. E eles vão então ter um debate interessante sobre o estoicismo, lá na fazenda do Horácio, né? Sátira 4, mais uma vez Horácio lança o ridículo sobre os epicuristas que apuram na arte culinária. Então ele encontra um moço chamado Cássio e inicia com ele uma animada conversação. Os epicuristas falam para viver o tempo presente também, mas ele lança o Horácio eles ao ridículo por causa do excesso do comer. Parece muito isso aqui no livro. Sátira 5, num diálogo entre mortos, também eu gostei desse. A moda de Luciano, um poeta antigo, Horácio faz Ulisses debater com o adivinho Tiresias, cego tebano que Homero inclui na Odisseia. Muito legal isso aqui. A conversa entre o Ulisses e o Tiresias, lá da Odisseia de Homero. Muito legal. Esta sátira vê a intenção do poeta qual seja de elucidar a romanos de seu tempo que na luta civis usaram e abusaram do preconizado recurso para alcançar bens e opulência. Né? Sátira 6, que é a que eu vou ler um trecho aqui, ou talvez toda, tá? Não for tão longa, né? Enaltece então nessa sátira 6 o poeta a vida campestre, para onde ele refugiou, né? E depois ele não quis ficar lá em Roma a vida toda, né? Ele exalta a serenidade e o sossego que ora desfruta em sua propriedade, longe do bulício e dos incômodos da cidade. Confessa-se satisfeito com o que possui o seu sítio lá de Sabina, que graças a Mecenas lhe foi restituído. É bem autobiográfico isso aqui. Termina a sátira pela fábula dos dois ratos, o da cidade e o do campo. Este, o do campo, preferindo a tranquilidade de sua rústica vivenda, ao fausto em que vive o outro, cercado de inquietações e perigos. Gostei demais dessa, né? Mostra a vida simples de Horácio lá no campo. Ela é bem curta também, então vou ler inteira. Sátira 8. Melhor. Okay. Sátira 6, do livro 2. As delícias do campo. Não, ela é bem longa. Não, ela é um pouco longa, vamos lá. Um espaço de campo não tão vasto, com seu vergel, perene e pura fonte, junto da casa um pequenino bosque, eis o que anelei sempre. O céu benigno de sobejo me ouviu, bem, doravante, filho de Maia, pedir-te-ei somente que destes bens na posse me conserves. Então o poeta quer continuar ali na vida bucólica, porque lá ele consegue escrever, é lá rodeado dos campos, etc. Né? E ele agradece, né, aos céus que lhe deu isso e que não o tire. O poeta conseguiu a propriedade licitamente. Olha, se a herdade mor não fiz por via iníqua, nem menor a farei por vício ou culpa. Se alucinado, não depreco e exclamo, como os gananciosos, olha. Ah, quem me dera o ângulo vizinho. Primeira sátira, desejar o que é do outro. Que além me está desalindando o prédio. Oh, se uma talha d'ouro deparasse, como aquele outro pobre arrendatário, que o mesmo chão comprou com a mina achada, rico por graça de Hércules propício. Então ele fala, eu não sou como esses que ficam desejando as coisas dos outros. Eu estou bem aqui na minha propriedade. Pois do que tenho, grato me contento. Gratidão, né, a Deus pelo que possui. Com esta única prece, ó Deus, te imploro, gado e tudo que é meu benigno engorda, tudo menos o engenho.
De hoje em diante, sê qual tec, meu soberano guarda. Então, quer dizer, eu quero que o meu gado engorde, mas que o meu engenho permaneça, o engenho de fazer versos. Ele diz, sê qual tec, meu soberano guarda. Não achei o que significa tec. Deve ser algum tipo de guardião, né? Nestes montes, enfim, acastelado, longe de Roma, tratarei primeiro de polir minhas sátiras pedestres. Então ele aproveita a calma do campo para compor e editar suas sátiras, o Horácio. Aqui dirá a ambição me não persegue, o sul pecado ou doentio outono, que tanto lucro a libitina oferece. Não sei quem é libitina, né? Tá criticando alguém. Pai da manhã, ó Jano, se este nome mais te apraz escutar, contigo os homens por lei do fado da existência o trato, das várias obras a fadiga encetam. Sê tu também dos versos meus, princípio. Invoca os deuses, né, Jano, para inspirá-lo na composição dos versos. Se em Roma estou, por fiador me arrastas. Eia, me bradas, teu dever te chama. Vamos, não te antecipe, atento, amigo. Cumpre ir que duro norte as terras varra, quer a quadra nivosa encurte o dia, e bem expresso que empecer me deve, hei de por fim barafustar na turba, e atropelar quantos depois chegarem. Então a pressa lá em Roma é diferente aqui do campo, né? A pressa na busca de resolver problemas, então vai aparecendo aqui as pessoas falando com ele, lá no campo não, está só se preocupado em escrever suas sátiras. Que pressa tens, que intentas estouvado? Diz o insofrido, e assim cobre-me de pragas. Se tens na ideia ir visitar Mecenas, derribarás quantos aí vês adiante. Então ele é amigo de Mecenas, as pessoas falam, você só vai lá na casa do Mecenas. Então ele vai colocando tudo isso dentro da sátira, gente. As várias preocupações da cidade, né? Ora, isto sem mentir me é doce e grato. Porém, mal chegam as lúgubres esquilhas, de um lado e de outro inúmeros negócios, todos alheios súbito me assaltam, lá em Roma. Rócio te pede que amanhã às 8, com teu favor, no puteal lhe assistas. Então, são pessoas chamando o Horácio, né, para ir em tal lugar. Vão aparecendo as vozes aí, que fica um pouco complicado a leitura. Pessoas falando com ele, né, olha. Por causa de alta monta, os secretários te rogam que lá voltes hoje, ó quinto. Que é ele, o quinto Horácio Flaco. Faz que ele cele este papel, Mecenas. Se respondo, veremos, insta e junta, bem o podes querendo. O 7º ano, já do 8º mais próximo, decorre desde que entre os seus Mecenas me enumera. Então ele tem já 8 anos de amizade com Mecenas. Ele vai falando, calma, gente, não é assim, né? Aos poucos eu resolvo os problemas de vocês. Não mais que por levar-me no seu coche quando viaja, ou ter a quem confie, ditos enharias desta laia. Que horas são? E de Ciro por Galina, o frio da manhã já morde um calto. Ele conversando já com o Mecenas dentro do coche, viajando em amizade. Os dois tinham amizade, conviviam. Então ele vai mostrando tudo isso. E coisas semelhantes que sem risco se podem cometer a rota orelha. Ele fala da inveja dos cidadãos e etc. E chega na parábola dos dois ratos. Aquele rato que da cidade, que louva os prazeres da vida na cidade, e o rato do campo, que louva os prazeres aí da solidão, da tranquilidade, do que o Fausto da cidade, né? Que na cidade você está sujeito a inquietações e perigos. Lá na cidade você está sujeito a ladrões que tentam invadir sua casa. Então é isso. É bem complicado. Assim, a leitura ela é densa, é exigente para a gente entender, mas é gostoso. Então, no mato, na vida campestre, não se passa tantos perigos como na cidade. Isso na época de Horácio, né? Hoje é meio complicado. Olha, eis que das portas rompe horrendo estrondo, que de sotaque os dois do leito arroja, por toda a sala pávidos vagueiam. Na cidade, né, o ladrão entra na sua casa e te arromba suas portas. Então é isso. A sátira é mais longa, mas não vou ler tudo aqui, vai ficar enfadonho, né? Então quem for aventurar para ler, vai lembrar dessa sátira aqui. Vamos lá, continuando. A sátira 7. Nesta sátira, reproduz o poeta um diálogo que teria com seu escravo Davo.
Muito interessante. Ó, o escravo, abusando da liberdade concedida nas Saturnais, atreve-se a formular severas reprimendas ao seu senhor. Muito engraçado também esta sátira. Sátira 8. Imagina o autor que o poeta fundano, cujo talento elogia, lhe conta o que se passou num banquete ridículo, esse que eu falei do banquete, que certo ricaço ignorante ofereceu a mecenas. Banquete durante o qual o dono da casa, com suas atitudes extravagantes, extravagantemente cômicas, provoca o riso dos presentes que se divertem à sua custa. Então essas são as sátiras do Horácio, traz os costumes da Roma daquele período. Eu gostei nesse sentido. E de falar um pouco de si também, da sua vida campestre, etc. Mas temos passagens, gente, interessantes que ficaram frequentemente citadas e que muitas vezes a gente nem percebe, nem sabe, né, que são de Horácio. Por exemplo, em latim, dente lupus corno taurus petit. O lobo ataca com o dente, o touro com o chifre. Olha que interessante. Significa que cada qual deve se defender com as armas que tem. O lobo ataca com o dente, o touro com o chifre. Dente lupus, corno taurus petite. Sátira 2, 1, 52. Outra sátira, 1, 1, 69. De te fábula narrator. É de ti que se trata nesta fábula. Significa isso, né? De ti que se trata nessa fábula. De te fábula narrator. De ti a fábula narra. Serve esta passagem para solicitar a atenção de alguém para o que se diz, porquanto é do ouvinte que se trata. De te fábula narrator. Interessante. É de ti que está falando isso aqui, né? Muitas vezes é usado também. Da sátira 1, 1, 160. Do livro 1, sátira 1, 160. Este modus in rebus. Há uma medida para as coisas, ó. Este modus in rebus. Há uma medida para as coisas. Isto é, em tudo deve-se atender aos justos limites, conselho de moderação e prudência. Do livro 1, sátira 4, 33. Fenum abente in corno. Tem feno no chifre. Ó. Fenum abente in corno. Alusão ao touro bravo, a cujo chifre prendiam palha ou feno, a fim de prevenir os transeuntes. Aviso de que há perigo por parte de alguém que nos parece inofensivo. Então você fala que a pessoa é perigosa, fenum abentem in corno, tem palha nos chifres. Do livro 1, sátira 10, 34. In silvam non ligna feras insanis. Não seria maior loucura levar lenha a uma floresta. Ó. In silvam non ligna feras insanis. Insanius. Isto é, o que se pretende é uma empresa inútil, né, levar lenha para uma floresta. Corresponde à expressão portuguesa chover no molhado. Interessante. In silvam non ligna feras insanius. Da sátira, do livro 1, sátira 4, verso 3. Os magna sonaturum. Boca própria para sublimes palavras. Os magna sonaturum. Alude Horácio aos poetas dotados da faculdade de emitir lindas imagens. Mas são péssimos poetas. Livro 1, sátira 4, verso 10. Stan pede in uno, em pé sobre um só dos pés. Stans pede in uno. Alusão a Lucílio, poeta antigo, antes dele, que trouxe as sátiras, que era capaz de compor 200 versos em uma hora, permanecendo em pé por essa forma, só com o pé no chão, né? Aplica-se a alguém que realiza com grande facilidade obra de valor. Ele está mostrando aí que o Lucílio era valoroso, né? Então é isso, gente. Retrata o Horácio os costumes da Roma antiga, do seu tempo, critica a sociedade romana, discute questões éticas de cunho filosófico. Os poemas das sátiras têm uma lição moral quase sempre censurando os defeitos dos homens, conferindo as opiniões escarnecedoras. Se vocês não leram, interessante fazer esse exercício. Que abre muitas questões importantes para a gente, né? Entender também os dias de hoje.
O poeta faz do riso um meio através do qual podemos conhecer o ser humano, os seus costumes e seus costumes, apesar de debochar do destino daquele que é objeto do riso. Sátiras de Horácio, leitura do mês de abril. Um abraço, muito obrigado a todos por assistirem. Comentem e compartilhem. Até mais.